Números capítulo 13, versículo 27, e vou ler também o versículo 31, que está escrito assim. Acharam? Números 27 e 31, está escrito assim: e contaram-lhe e disseram: fomos à terra a que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. Tempos depois Deus disse: olha, vocês chegaram onde eu falei, mas essa terra mana leite e mel, como eu prometi, porque tudo aquilo que Deus promete é bênção para a nossa vida. Mas tem um porém no versículo 31, que diz assim: porém, os homens que com ele subiram, disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Mas eu quero ler para você novamente o versículo 27, e você repete comigo bem alto e bem forte. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra a que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel. Você crê que Deus tem promessas que mana leite e mel para você? Se você crer nisso, desocupe as suas mãos e para Deus vamos aplaudir a santa palavra. Pai querido, fala conosco agora e nos ensina, Senhor, através da tua palavra, que esta palavra saia como uma flecha e penetre na mente e no coração de cada um deles e produza o resultado, em nome de Jesus, amém. Amém? Toma teu assento, por favor, em nome de Jesus. Eu vou procurar ser breve naquilo que eu quero passar para você hoje. Este povo passou por grandes dificuldades, este povo passou por muitos problemas. Era um povo que durante gerações ficou escravo no Egito. E nós aprendemos na mensagem passada que com mão forte Deus tirou o seu povo da escravidão. E o que isso nos ensina? Que com mão forte Deus vai tirar esse problema da sua vida, vai tirar esse mal que anda te assolando, esse mal que escraviza você, sua casa e sua família, sua saúde, seus negócios. Deus tem uma promessa de livramento para mim e para você. E Deus fez isso, tirando aquele povo e trazendo uma promessa, fazendo aquele povo sonhar, quando não era para sonhar, porque aquele povo estava escravo no Egito. Os avós nasceram escravos e morreram escravos, os pais nasceram escravos e morreram escravos. Este povo desta geração nasceram escravos, estão escravos, mas não permanecerão escravos. O que isso significa? Que eu posso ter nascido com isso, estar nisso, mas a promessa de Deus é que você não vai permanecer nisso, que isso tem poder de mudar a sua vida e mudar a sua história. Então Deus faz aquela promessa. Eu quero que você deixe marcado Números e vá para o dia da promessa, Êxodo. Em Êxodo capítulo 3, Deus vai colocar um sonho dentro do coração daquele povo, porque é o sonho que vai te dar força para vencer as lutas e os problemas da vida. Se você não sonhar por aquilo que de bom que Deus tem para você, do que adianta servir a Deus? Então Deus, ele é especialista em colocar sonhos dentro de nós, dentro do nosso coração, nos momentos duros da vida, nos momentos difíceis da vida, nos momentos complicados da vida. Deus gosta de colocar sonhos dentro de nós. E aqui no capítulo 3, no versículo 7, diz assim: e disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Olha para alguém assim: Deus está vendo.
Deus está vendo a sua aflição. E para não ter nenhuma dúvida, alguém faz parte do povo de Deus? Diga amém. Então, se você faz parte do povo de Deus, isso não vai te isentar das aflições, não vai te isentar das lutas, não vai te isentar dos problemas. Pastor, então qual é a diferença entre eu e o mundo? Entre estar na igreja e estar no mundo? Se todos passam por aflições, todos passam por problemas, todos passam por dificuldades, a diferença é que o mundo não tem um Deus em nosso favor, mas eu e você, nós temos um Deus que trabalha, um Deus que trabalha até quando estamos dormindo, como diz lá em Isaías. Deus está em nosso favor, em meio às nossas lutas. Ele tem dito: eu tenho visto a aflição do meu povo, que está no Egito. Você que está nessa situação difícil, você que está nessa situação complicada. Pastor, eu estou doente. Deus está vendo. Pastor, eu estou com problemas. Deus está vendo. Pastor, eu estou nessa situação complicada em casa, no meu casamento. Deus está vendo. Pastor, eu estou desempregado, eu estou em meio a uma crise financeira. Deus está vendo. E por que Ele não age? Porque há tempo para tudo e todo o propósito debaixo do céu, e nós temos que entender isso. Deus está dizendo: eu estou vendo a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor. Você tem clamado a Deus? Ou você tem reclamado de Deus? Essa tem que perguntar, né? Olha para o irmão do lado aí, diz assim: você tem clamado a Deus? Ou você tem reclamado de Deus? Porque isso vai fazer uma diferença muito grande. Se eu tenho clamado a Deus, Deus vai trabalhar com mão forte para me livrar disso. Porque a Bíblia diz assim: clama a mim e eu responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e belas que você ainda não sabe. Mas qual é o segredo? Clamar ao Senhor. E daqui a pouco nós vamos levantar um clamor para que Deus mude essa história da sua vida, minha história, a história desta igreja. Olha, eu ouvi o clamor por causa dos seus exatores, porque eu conheci as suas dores. Sabe as angústias que você anda enfrentando? Sabe os problemas que você anda passando? Sabe aquela pressão, parece que você está sozinho. Não está, Deus está vendo tudo isso. Amém? Só que nós temos um problema grande. O povo de Israel, ele vai achar que, como Deus prometeu uma terra boa, e aqui está no versículo 8: portanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, Egito, a uma terra boa, Canaã, e larga, a uma terra que mana leite e mel. Olha para mim assim: Deus tem leite e mel para você. Pastor, ultimamente eu só estou no fel. Eita, pastor, o negócio está amargo na minha vida. Esse fel vai passar, meu irmão. A amargura Deus vai transformar em doçura na tua vida. Essa cara fechada aí Deus vai transformar em alegria. Que as pessoas vão olhar para você e vão assim: que alegria é essa? E você não vai aguentar dizer: é Deus. Foi Deus que mudou o meu cativeiro, foi Deus que mudou a minha história. Eu estava sofrendo, eu estava perecendo, eu estava com tanta dificuldade, mas o meu Deus operou. Se prepare, assim será na sua vida. Vai passar esse tempo de dor, de angústias e tribulações, amém? Só que nós achamos, como o povo de Israel achou, que depois da promessa tudo ia ficar fácil. Que maravilha. Você sabia que tem gente que vem na igreja e diz: agora eu virei crente, agora eu sou crente, eu me batizei, agora eu tomo Santa Ceia, agora a minha vida vai ser maravilha. Se eu look at me, olhai para mim.
Sabe de nada, inocente. Vai vir luta. Aprenda uma coisa: Deus tem terra prometida para mim e para você, mas Ele não disse que seria fácil. Olha para alguém e diz assim, ó: Deus tem bênção, mas Ele disse que não seria fácil. Quem achar que é fácil, está enganado. Olha só o versículo, continuando o versículo 8. Deus disse: eu tenho uma terra que boa, mana, leite e mel, que maravilha de terra. Aí o povo se alegrou. Mas olha aqui, uma terra que mana leite e mel, versículo 8: lugar de Cananeu, Eteu, Amorreu, Ferezeu, Eveu, Jebuseu, e ainda tem os filisteus. Ou seja, uma terra que Deus disse que já deu, mas a terra estava vazia. Era só chegar, entrar e tomar posse, cada um pegar o terreno, lote, e falar assim: essa área é minha, essa área é minha. Não, cada lote daquela região estava ocupado por uma nação. Na verdade eram 7 nações, qualquer dia eu prego sobre isso. E quando o povo chegou, o povo ficou em choque. Mas Deus não disse. Deus disse que é sua, mas Deus disse que não será fácil. Olha para alguém e diz assim: é seu, mas não vai ser fácil. Esta é a promessa de Deus para nós. Volte lá para Números capítulo 13. Volte para Números capítulo 13, versículo 27. E contaram e disseram: fomos à terra que nos enviastes, e verdadeiramente, olha que maravilha, mana leite e mel. Oh glória! O que Deus falou é verdade. É lógico que tudo que Deus fala para você é verdade. Mentiroso é o Satanás, é o diabo. Mas olha aqui no versículo 28. Versículo 28, começou os problemas. E eu quero falar aqui rapidamente de 7 coisas que vai fazer com que você vença ou você caia no meio da luta. Primeira delas, o povo chegou aonde Deus falou que era para estarem, porém, eles começaram a olhar para as dificuldades. Começaram a olhar para o quê? Versículo 28, está escrito assim: o povo, porém, que habita naquela terra é poderoso, as cidades fortes, muito grandes, e também vimos ali os filhos de Anak. Eles estão olhando a bênção ou estão valorizando mais a dificuldade? Mas espera aí, Deus não avisou? Deus já tinha avisado, ó. Olha, vai ter nações lá dentro, mas eu já dei na mão de vocês. Mas esse povo começou a só olhar para as dificuldades da vida, olhar para os problemas, olhar para isso. Aprenda uma coisa, irmão: quando você só olha para as dificuldades da vida, você vai se encontrar literalmente num pirrairote, num beco sem saída. Por quê, pastor? Porque quem olha para as dificuldades não encontra a saída que está logo ao lado. Vou te dar um exemplo. Agar estava no deserto, com sede e com fome. O seu filho estava distante, 200 metros mais ou menos, morrendo de sede e de fome. Ela só enxergava a fome, ela só sentia a sede, ela só sentia a fome, ela só enxergava o problema. Mas por ela só ter enxergado os problemas, as dificuldades, ela não tinha visto que estava sentado do lado de um poço. Quem olha muito por o problema não vê o poço da bênção do lado. Avisa o irmão assim: para de olhar para as dificuldades da vida, irmão. Irmão, dificuldade todo mundo tem. Todo mundo vai passar por dificuldade. No seu trabalho você vai ter dificuldade, na sua casa, no seu casamento, na sua família. Se você olhar só para as dificuldades, a bênção, o anjo vai estar do teu lado e você não vai estar vendo. Foi igual o povo de Neemias, quando estavam reconstruindo os muros de Jerusalém. Esse povo estava pegando pedra, eles pegavam pedras de 2 toneladas
e colocava uma em cima da outra, uma em cima da outra, e eles estavam construindo rápido, levantando os muros rápidos. Porém, alguém começou a olhar ao derredor, e começaram a ver os entulhos, começaram a ver o pó, e a Bíblia diz, por eles olharem os entulhos e o pó, eles ficaram desanimados. Enquanto eles estavam focados em construir, eles não deram atenção no pó. Quando eles tiraram o foco da construção e focaram no pó, eles desanimaram. É igual você só olhar para o problema. Vamos olhar, se você acorda de manhã, já pensa no problema, passa o dia inteiro pensando no problema, e quando vai dormir, está pensando em quem? E ainda sonha com o quê? Aí desanima qualquer um. Se eu for olhar só para isso, vamos ser sinceros, se você só for olhar para as tuas lutas, você nem quer da casa sair, nem da cama quer levantar. Mas o Senhor manda te dizer nessa noite, dificuldades você tem sim, lutas você tem sim, entulhos fazem parte de uma construção, tem sim, pó fazem parte de uma construção, tem sim, mas você tem um Deus poderoso que vai te ajudar a terminar esta obra. Ela ainda não parou, ela ainda não finalizou. Para de olhar para os pó, para os entulhos, e olhe para aquilo que Deus tem para a tua vida. Avisa o irmão aí, para de olhar para as dificuldades, irmão. Você já viu o irmão que só olha para a dificuldade? E vamos fazer isso, dificuldade. Vamos fazer aquilo, dificuldade. Vamos fazer aquilo outro, dificuldade. Ah, misericórdia. Olha para alguém assim, não é você não, né, vaso? Hein? É terrível andar com pessoas que só olham para as dificuldades da vida, é ou não é? Segunda lição que nós aprendemos: na dificuldade, aquele povo esqueceu do que Deus já tinha feito. Deixa eu falar uma coisa para você: não esqueça o que Deus já fez na sua vida. Só porque hoje você está enfrentando luta, só porque a sua vida hoje está difícil, só porque a sua vida hoje está complicada, lembre daquilo que Deus já fez atrás. Porque nós temos a rapidez de esquecer o que Deus já fez e focar só no problema que está na nossa frente. Versículo 29. Os amalequitas habitam na terra do sul, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Olha, eles só estão olhando, está vendo? Mas eles esqueceram de um detalhe importante: esse mesmo povo morava onde? No Egito. E esse mesmo povo viu as pragas de piolhos, gafanhotos, saraivas de fogo, os animais morrendo, atacando todo o Egito, menos atacando o povo de Deus. Aquele povo viu as águas do Nilo e as águas dos potes, das bacias, de tudo quanto era lugar do Egito se transformar em sangue. Mas quando eles iam beber água, a água era pura e cristalina. Eles se esqueceram do que Deus fez. Aquele povo viu à meia-noite o anjo passar e a gritaria começar, enquanto os primogênitos dos egípcios eram mortos, e nenhum filho daqueles crentes hebreus tiveram nenhuma mínima febre. Ou seja, enquanto os egípcios estavam sendo atacados por Deus, Deus estava livrando o seu povo. Aquele povo chegou no Mar Vermelho, e eles se esqueceram de que o Mar Vermelho se abriu para eles passarem. Aquele povo andou pelo deserto. Quando teve sede, a rocha deu água. Quando eles estavam com fome, o pão caía do céu. Um dia que eles quiseram comer carne, Deus soprou um vento oriental, um vento que saiu da Turquia e jogou para 370 quilômetros para dentro de Israel codornizes
E aquelas codornizes caíam ao pé do povo, e o povo saciou de comer carne. Agora eles estão diante da promessa, e porque eles têm uns inimigos, eles se esqueceram de Deus. Olha para alguém e diz assim: não se esqueça do que Deus já fez por você. Pastor, mas eu estou na luta. Mas você tem um Deus, irmão, que está em teu favor. E Deus não vai te tirar daquela situação para te derrubar nessa. Deus não vai fazer isso. Deus vai te dar vitória. E eles se esqueceram. Não se esqueça. Eu não me esqueço de onde Deus me tirou. Por isso que eu valorizo estar aqui hoje, na casa dele, porque eu me lembro de onde ele me tirou, o que eu fazia, e a sua graça e misericórdia, que rompeu todas as barreiras, ele foi lá, me tirou daquele lago de encharco, imundo, e me colocou sobre uma rocha que é Jesus Cristo. Aleluia. Não se esqueça o que Deus já fez por você. Não se esqueça. O segundo problema desse povo, o terceiro problema desse povo, é que eles deixaram o medo se tornar ou ficar maior do que o Deus deles. Não deixe o medo ser maior do que o Deus que você serve. Veja comigo o versículo 31. Porém os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinha espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Eles deixaram o medo dominar o seu coração. Como nós vamos entrar na terra prometida? Ei, quem tirou o povo do Egito foi Deus. E quem é mais poderoso? Era mais poderoso o Egito ou esse punhado de nações aqui? O Egito era mais poderoso. E você acha que Deus ia dar uma promessa e não ia cumprir a promessa? Irmão, você acha que Deus vai te dar uma promessa e não vai cumprir a promessa? Pastor, mas é impossível. Mas o Deus que você serve é Deus do impossível. Pastor, é mais difícil. Para Deus isso não quer dizer nada. Aquilo que Deus prometeu, sim, Ele é fiel, e fica tranquilo, Ele vai cumprir na tua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Agora não deixe o medo te dominar, irmãos. Quando o gigante Golias se levantou, o covarde e medroso Saul correu para sua tenda, foi se esconder. 1 Samuel 17, do 10 ao 11. Covarde, o medo. Não era para estarmos falando de Davi, era para estarmos falando de quem? De Saul. Se ele tivesse dominado o medo e enfrentado o gigante. Tem gente que foge dos problemas para um copo de cerveja. Tem gente que foge dos problemas para um copo com cachaça, com uísque, com bebida. Vou beber para me esquecer. Depois tu vai voltar ao normal. Além de não esquecer, vai estar com uma ressaca desgraçada. E o problema vai continuar lá. Outros correm para um cigarro de maconha, uma carreira de cocaína, um cachimbo de crack. Covardes fazem isso, desculpe ser sincero. E qual é a diferença do valente? O valente corre para enfrentar o gigante, porque ele não tem medo, não porque ele não tenha medo em si, mas é porque ele crê no Deus que ele serve. Aqueles gigantes estavam lá, os filhos de Anak. Saul correu. Aí na história entra quem? O pequeno Davi, pequeno em estatura e tamanho, mas gigante na fé. Davi era gigante, Saul era grande
mas era medroso. Davi era pequeno, mas era corajoso. Quem Deus usou? Vai lá, me responde, quem Deus usou? Não, quem Deus usou? Quem Deus usou? Porque Deus não trabalha com medroso, Deus trabalha com valente. E Deus te trouxe aqui, ó, mas você vai ser valente nessa peleja que você está enfrentando. Seja valente nessa luta, seja valente, você não vai recuar, você não vai dar para trás, você vai para frente, porque Deus já está indo antes de você. E fica tranquilo, Ele já deu uma ordem aos anjos ao teu respeito. Fica mais tranquilo ainda, que esses anjos já estão esta semana entrando com providência em teu favor, em nome de Jesus. Fala para o irmão do lado aí, diga assim, ó, seja valente. Seja valente, meu irmão, vai dar para trás não, vou para cima. Eu vou em nome do Senhor. Amém? Por que, pastor, eu não posso deixar o medo me dominar? Porque se o medo me dominar, o que é que o medo faz? Ele potencializa o problema. Você já pensou que quando a gente está muito preocupado, parece que o problema cresce? E cresce? O bicho parece um bolo inchando. Você já viu? Quando você pensa demais nele, aí você começa a olhar e não vê saída. É você potencializando o problema. E aí ele fica grandão mesmo. Ele fica gigante mesmo. Versículo 33. Também vimos ali, ó, gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes. E éramos aos nossos olhos como gafanhotos. Eram os olhos dos gigantes? Eram os olhos deles. Ou seja, eles estavam potencializando o problema. Só que eles esqueceram do tamanho do seu Deus. Quando você potencializa o problema, esse problema vai se tornar intransponível na tua vida. Você sabia, e há uma pesquisa, que 80% das preocupações que você tem hoje, elas nem vão se concretizar na tua vida, mas você já está preocupado? Isso é uma pesquisa, porque você potencializa o problema. Como é que Deus, e isso, como é que vai fazer essa semana? Aí começa a descabelar, perde os cabelos, começa a comer, não consegue dormir, e começa, não tem paz, e não tem isso. Aí Deus vai lá e resolve o problema sozinho, abre a porta sozinho, e você se preocupou, potencializou algo que não deveria ter feito. Olha, nós somos como gafanhotos. Olha para o irmão e diz assim, você é gafanhoto? Ou você é gigante? Porque no mundo só há esses dois tipos de pessoas: os gafanhotos, que é aqueles que têm a visão pequenininha, que só vê a parte negativa da vida. Você já conversou com uma pessoa negativa? É horroroso, é ou não é? Você está todo animado, você está todo feliz, planejando algo, aí a pessoa começa só a te jogar para baixo, para baixo, para baixo. Aí você vai fazendo igual Chaves. Desanima. Por isso que quando eu vejo uma pessoa pessimista perto de mim, eu falo assim, meu Deus, estou invisível, eu estou invisível, eu estou invisível, eu não quero nem ver. Porque é horrível, visão de gafanhoto. Você sabia que tem gente que Deus chamou para ser gigante, para ser grande na empresa, para ter uma empresa, e não vai ter esta empresa, não é por causa de Deus, mas é por causa da visão de gafanhoto que você tem, que a pessoa tem, porque tem medo. Só os corajosos vencem. Os corajosos vencem, vão para cima. E eles estão olhando o problema, e eles estão supervalorizando o problema. E Deus falou assim: esse povo não entendeu. Eles não têm que olhar para as nações que estão lá dentro, eles têm que olhar para mim, porque sou eu que vou dar a vitória. Ei, é Deus que vai abrir essa porta para você essa semana. É Deus que vai trazer a resposta que você tanto precisa. É Deus que vai gerar o milagre que você tanto
tanto necessita. Então para de supervalorizar o problema e começa a supervalorizar o Deus que você serve. Ah, o meu Deus é Ele que vai abrir a porta para mim. Aleluia, glórias a Deus, amém. Nem fé, bate aí, irmão, aleluia, bate palma, dá glória. E se eu não aprender isso, eu vou para o 5º nível, aí a coisa vai estreitando. Qual é o 5º nível, pastor? A murmuração. Será que tem alguém que murmura aqui nesta igreja? Tem não? Será? Murmurador, murmura de tudo, reclama de tudo, questiona tudo. Por que Deus deixou isso? Por que isso está acontecendo comigo? Porque murmurador. Tem gente que murmura. Se é uma coisa que Deus não gosta, é o murmurador. Você quer deixar Deus bravo? Começa a murmurar. Deus não suporta murmuradores. E quando eu começo a murmurar e enxergar o problema, eu penso em querer parar, eu penso em desistir, eu penso em recuar. Veja comigo o capítulo 14, verso 1. Olha aqui o 14, verso 1. Então levantou-se toda a congregação e alçaram a voz, sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. Por causa de alguns, atacou todo mundo. Me indica com quem anda, que tem um ditado que diz assim, que eu direi quem? Se você andar com valente, você vai se tornar o quê? Se você andar com medroso, você vai se tornar o quê? Se você andar com adorador, você vai se tornar o quê? E se andar com murmurador? Fica tranquilo, vai virar mais um murmurador. Às vezes tem uma rodinha no trabalho, ou seja lá na igreja, ou onde você estiver. Se alguém começa a murmurar, o outro começa a murmurar também. Não é mesmo, né? Não, porque isso está acontecendo, o outro fala, eu também concordo. Aí vira rodinha de murmurador. Eu quando vejo essa rodinha, eu caio fora. Porque Deus não me chamou para murmurar, Deus me chamou para adorar. Avisa o irmão aí, fazer, Deus não te chamou para murmurar, Deus te chamou para adorar. Pastor, mas eu estou na crise, adora. Pastor, eu estou no problema, adora. Pastor, eu estou no olho do furacão, adora. Pastor, o meu barquinho está entrando água, adora. Porque um adorador, Deus não resiste. Deus não resiste a um coração adorador. Paulo e Silas estavam na prisão, presos ali, pés dentro de uma cadeia, no cárcere, apanharam, mas perto da meia-noite, um para o outro diz assim: Paulo, eu não vou murmurar, e você? Aí Paulo disse: não, e vamos fazer um canto então vamos adorar ao Senhor. Eles não tinham motivo para adorar, mas eles adoraram, e a Bíblia diz que aquela adoração subiu ao céu, e o cárcere começou a estremecer, as cadeias foram quebradas, e os livramentos do Senhor. Querido, está no olho do furacão, adore. Está no problema, adore. Você vai ver Deus operar através da adoração. Aleluia. Avisa para alguém, vai assim: adora, vaso. Porque Deus não gosta de murmurador. Versículo 2: e todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação disse: se morrermos na terra do Egito, se morrermos no deserto, porque nos traz o Senhor essa terra para cairmos à espada, para que as nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: levantemo-nos um capitão e voltemos ao Egito, lugar de dor, de sofrimento, só por causa do problema. Tem gente que quer parar. Eu vou lá na Paz e Vida, vai ser a minha última vez que eu vou lá. Vai o quê? Vai voltar para onde? Para o Egito? Olha para o irmão aí, assim, quer voltar para o Egito, vaso? Eu não aguento mais, pastor, na igreja, eu vou voltar para o mundo. Vai para o Egito. Vai acontecer o quê, pastor? Vai se lascar. Desculpe falar bem claro. Porque se na igreja já está estreito, imagina aí fora no Egito. E as pessoas pensam em parar. Fala para você mesmo assim: eu não posso parar.
Diga: eu não posso desistir, eu não posso recuar. Deus não vai se agradar. Não pode, irmão. Deus não se agrada. A Bíblia diz assim, em Hebreus, que aqueles que recuam não agradam a Deus. Eu tenho que avançar. Por que, pastor? Eu não posso murmurar e nem retornar. Porque murmurador não entrará na terra prometida, não entrará na bênção, não entrará na vitória. Não vai entrar. Veja comigo o versículo 27 do capítulo 14 de Números. Já estou terminando, você segure aí. Diz assim o 27: até quando sofrerei esta má congregação que murmuram contra mim? Aqui é Deus falando. Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel que murmuram contra mim. Quando você reclama da vida, você está reclamando do Deus, viu? Que cuida da tua vida. Quando você reclama do negócio que você tem, você está reclamando do Deus que preparou esse negócio para você. Quando você reclama do trabalho que você está, você está reclamando daquilo que Deus abriu a porta para você. Não murmura. Deus não gosta de murmurador. Deus gosta de adorador. Versículo 28: diz-lhe: assim como eu vivo, diz o Senhor, como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Nesse deserto cairá o vosso cadáver, com todos os que vos foram contados, segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, o que dentre vós contra mim murmurastes. Versículo 30 na parte A: não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela. Deus está dizendo assim: porque vocês murmuraram, vocês não vão entrar na bênção, vocês não vão entrar na promessa. É por isso que tem crente que fica no deserto. Quando está chegando para entrar na bênção, começa a murmurar. Aí Deus fala assim: não aprendeu, volta para o final da fila. Aí tem gente que dá volta no deserto, e volta no deserto. É por isso que tem crente que você conversa com ele daqui hoje: estou no deserto. Daqui uma semana: eu estou no deserto. Daqui um mês: eu estou no deserto. Daqui um ano: continuo no deserto. 5 anos: estou no deserto ainda. 10 anos: continuo no deserto. Mas que miserável de deserto grande é esse, irmão? Tem alguma coisa errada nesse negócio. Porque o deserto é lugar de passar. Avisa para alguém assim: deserto é lugar de passar. Só que quando eu não aprendo as lições no deserto, Deus me faz dar voltas. Avisa o irmão aí, fala assim: você está dando voltas, vaso? Hein, você que está me assistindo aí pelo canal, você está no deserto há muito tempo? Será que você não aprendeu a lição? Aí fica dando voltas. Tem irmão que fica dando voltas no deserto. Versículo 33. Vamos lá. E vossos filhos pastorearão nesse deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que vosso cadáver se consuma nesse deserto, segundo o número dos dias em que espiastes essa terra, 40 dias, cada dia representando 1 ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades. Avisa o irmão aí, para a gente terminar, diz assim: cada dia que você murmura é 1 ano que vai acrescentar na tua vida. Pastor, o que é que eu faço? Como tem um pastor que diz: vai murmurar, enche a boca de farinha. É melhor encher a boca de farinha do que murmurar, do que reclamar. Às vezes é melhor silêncio. Por isso que tem gente que está nessa situação difícil. E o povo perdeu uma oportunidade de ouro, sim ou não? De ouro. Deus se afastou deste povo. Deus se afasta de murmuradores. Então nós aprendemos 6 coisas aqui que nós não devemos fazer. A 7ª é que devemos fazer. Qual, pastor? Os que confiam em Deus verá e viverá a promessa. Deixa eu ler para você
o versículo 30 do capítulo 14. E não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Porque esses caras vão entrar na terra prometida? Versículo 24, agora vamos retornar. Versículo 24: porém o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, não de murmuração, de adoração, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou a sua semente, a possuirá em herança. Porque Caleb foi diferente, eu vou levar Caleb até a terra prometida. Porque Caleb confiou em Deus. Volta para o capítulo 13, versículo 30. Volte lá. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la como herança. Enquanto aqueles espias estavam reclamando, Caleb está dizendo: vamos para cima, Deus vai dar vitória. Deus prometeu, e se Ele prometeu, e Ele tem cumprido, Ele disse que ia nos tirar do Egito e nos tirou do Egito. Ele disse que nós veríamos o exército de Faraó ser derrotado, e nós vimos o exército de Faraó derrotado. Ele disse que nós íamos ver o mar se abrir e nós íamos passar pelo meio, nós vimos e nós passamos pelo meio. E nós vimos a água brotar da rocha, nós vimos o pão cair do céu, nós vimos a carne vir voando em nossa direção, nós vimos Deus agir. Então Ele vai continuar agindo, e se Ele prometeu, Ele é fiel e vai cumprir na nossa vida. Vamos tomar posse daquilo que Deus falou. Aleluia!